Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Ensino de Astronomia UFABC. Meu nome é Henrique Dias, sou aluno de mestrado em Física da Universidade Federal do ABC e hoje encerraremos o tema de cosmologia do nosso curso com a aula de Cosmologia 3. Essa aula está sendo passada de forma assíncrona, então eu estarei no bate-papo para compensar esse detalhe, tirando eventuais dúvidas que vocês tenham durante a aula. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, pessoal, existem alguns problemas que, com toda a teoria que nós vimos nas aulas anteriores, ainda não tem como resolver. Precisa de mais coisas. Nós vamos abrir um pouco esses problemas antes e depois vamos discutir uma possível solução teórica. O primeiro problema é o problema da radiação cósmica de fundo, ou CMB, que em inglês significa Cosmic Microwave Background. Seria algo como radiação cósmica em microondas no português. Qual que é o contexto do problema? Existem pontos tão distantes na radiação cósmica que nunca poderiam ter tido contato causal se as informações chegaram deles à velocidade da luz. O que eu quero dizer com contato causal? É aquela relação de causalidade que eu falei na aula de Cosmologia 1, que eu utilizei a mesa digitalizadora. Basicamente, todo ponto do universo pode ser descrito como pode ter um cone de luz associado a ele, em que em que podemos estabelecer relações de causa e efeito entre os pontos. Basicamente, tudo que está fora do cone de luz não pode ter influenciado o que está dentro, certo? Então, se nós temos esse cone de luz aqui, que tem uma série de eventos que ocorreu aqui dentro, nenhum deles pode ter sido influenciado por uma causa que ocorreu fora do cone de luz. É isso que o limite da velocidade da luz, como um limite físico, implica para a gente. Só que na aula de Cosmologia 2, quando eu apresentei a radiação cósmica de fundo pela primeira vez, nós falamos que ela é como se fosse uma fotografia da era da recombinação. É quando ocorre o último espalhamento e os fótons passam a ficar livres para se propagar pelo universo. Então, só que quando a gente pega pontos da radiação cósmica de fundo, na época da recombinação, e fazemos os cones de luz deles para trás, para o início do Big Bang, para t igual a zero, nós percebemos que esses cones de luz eles estão muito distantes e que não há uma intersecção entre eles, eles não se encostam. Então, nada que ocorreu aqui no cone de luz do ponto B pode ter sido influenciado pelo que ocorreu no cone de luz do ponto C e vice-versa. Então, essa região, a região B e a C, elas não eram conectadas causalmente no início do universo. Mas se elas não eram conectadas causalmente, então por que elas são tão homogêneas? Porque para ser homogênea tem que ter tido contato. Né? Se vocês. Para vocês lembrarem da aula de Cosmologia 2, eu disse que a radiação cósmica de fundo é bem descrita por um espectro de corpo negro a temperatura de 2,7 kelvins. E ela é bem homogênea. A gente só conseguia ver aquelas variações que mostravam as estruturas do universo na era da recombinação, pegando uma escala muito pequena. Mas numa escala mais grosseira, de 0 a 4 kelvins, ela é praticamente indiferenciável, ela é totalmente homogênea. Então o que acontece é que aparentemente essas regiões elas já estiveram em equilíbrio antes, então provavelmente elas estavam mais próximas do que a teoria que nós trabalhamos até agora nos permite inferir. A segunda questão é o problema da planura. Por que o universo era tão plano na época da recombinação? O universo ser plano é representado por essa constante ômega igual a 1. Já vou explicar. Ômega pode ser definido como a densidade de todas as constituintes do universo, entre elas a matéria bariônica comum, a matéria escura e a energia escura, dividida pela densidade crítica, que é justamente aquela densidade que pela distribuição faz o universo ficar plano, que a gente discute na aula de Cosmologia 1. Esses são os três possíveis destinos do universo com base nas suas geometrias. Se a densidade de todos os constituintes é maior do que a densidade crítica, nós temos um universo com ômega maior do que 1, ou seja, um universo de geometria elíptica e, consequentemente, fechado. Se nós temos a densidade de todas as constituintes do universo exatamente igual à densidade crítica, nós temos ômega igual a 1 e, consequentemente, temos um universo plano. E se nós temos a densidade crítica, desculpa, a densidade menor do que a densidade crítica, a densidade total menor do que a densidade crítica, nós, consequentemente, temos um universo aberto de geometria hiperbólica. Para que o parâmetro da densidade total hoje, ômega zero, possa estar dentro de 0,6% de um satélite Planck
de ômega zero aqui, ó. Aqui o valor experimental dele, ó, 1.0023 mais ou menos 0.0055, que é aproximadamente 6% de incerteza, né? Lembrando daquilo que eu falei sobre na aula anterior, de que toda medida tem uma incerteza associada. Para que isso fosse possível, deve ter sido dentro de 0.001% naquela época. Ou seja, é um ajuste incrivelmente fino. Se ômega não tivesse sido tão perto de 1 naquela época, o universo já teria se desfeito. Aqui é ômega menor do que 1, que é o espaço aberto, né? Ou recolapsado, ômega maior do que 1, que é o espaço fechado. E aí nós não existiríamos. E isso aqui é um dado utilizando a própria radiação cósmica de fundo, né? Então, essa planura é justamente relacionada à época da recombinação, que é de quando a radiação cósmica de fundo data. Então, o que causou esse ajuste tão fino? É uma das perguntas que nós queremos responder. O terceiro problema são o problema dos monopolos magnéticos faltantes. As equações de Maxwell do eletromagnetismo refletem uma estranha assimetria na natureza. Encontramos cargas elétricas, mas não encontramos cargas magnéticas. Aqui estão as equações de Maxwell, chamada de forma diferencial, né? Não precisa se preocupar com a notação matemática, que demora algum tempo no curso de física para compreender totalmente, né? Mas basicamente se apeguem aqui, por exemplo, aqui para o campo elétrico e o campo magnético. Essa primeira equação aqui diz que se eu variar um campo magnético no tempo, se eu fizer um campo magnético que varia, eu acabo obtendo um campo elétrico por consequência. Se eu faço um campo elétrico variando no tempo, eu obtenho um campo magnético também, com exceção desse termo. Isso, inclusive, é o princípio das ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas, elas sempre são compostas por um campo elétrico variando e um campo magnético variando. Mas o grande pulo do gato está aqui nessas duas primeiras. Essa primeira equação, ela basicamente diz que se nós tivermos uma superfície com a carga dentro, há linhas de campo saindo dessa superfície. Se a gente manipular o suficiente, é isso que sai dessa equação. Já que na de baixo, se a gente tivesse uma carga magnética, não haveria linhas de campo saindo, ou seja, não existiria campo magnético. Então, essa conta aqui, ela implica justamente na não existência de monopolos magnéticos, de cargas magnéticas isoladas. Os polos magnéticos existem apenas em pares, formando os polos norte e sul de polos magnéticos. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, um ímã de geladeira e quebrar ele exatamente no meio, a tentação é de que a gente vai conseguir separar, né, esses polos, polo sul e polo norte. Isso acontece que acaba sendo gerado dois novos polos, de forma que esses dois ímãs resultantes eles têm um polo norte e um polo sul cada um deles. E isso pode continuar indefinidamente. Por mais que a gente quebre esse ímã, sempre vai ter um polo sul e um polo norte. Nós não conseguimos fazer com que esses polos funcionem de forma isolada. Mas nenhuma lei conhecida da natureza proíbe a existência de monopolos magnéticos, e muitos experimentos foram feitos para encontrá-los, mas nenhum foi bem sucedido. As teorias da Gucci, né, que seria a grande teoria unificada, prevê uma transição de fase, associada com a perda, quebra de simetria na época do desacoplamento das forças elétron fraca e forte, uns 10 elevado a menos 36 segundos após o Big Bang, quando a temperatura caiu abaixo de 10 elevado a 28 kelvins, similar à transição água-gelo em 273 kelvins. No começo, todas as forças elas estavam unificadas, né, e elas vão desacoplando. E aqui nós temos a força eletrofraca, que é o acoplamento da força eletromagnética com a força fraca, e nós temos a força forte. E até esse momento aqui, uns 10 elevado a menos 36 segundos após o Big Bang, essas três forças funcionavam com uma só. Aqui está uma figura, seria similar à quebra de simetria quando ocorre a transição da água aqui para o gelo. A simetria quebrada no final da época da Gucci seria a simetria entre as forças eletrofraca e forte. As duas forças começariam a se comportar diferentemente de forma independente. Em geral, essas transições elas ocorrem em domínios, pequenos pedaços, né? E no caso do gelo, são em pequenos cristais. Para o nosso desacoplamento, a teoria prevê que os defeitos foram monopolos magnéticos, partículas atuando como polos magnéticos norte ou sul isolados, estáveis e detectáveis. Supondo que desde então o universo expandiu seguindo as previsões do modelo Lambda CDM, lembrando da aula anterior que nós tratamos, né?
Lambda Cold Dark Matter, sendo lambda a constante cosmológica, Cold Dark Matter é o tipo de matéria escura. Seguindo essa previsão, essa densidade deveria ainda ser bastante alta hoje, inclusive dominando a densidade de massa. Os monopolos deveriam ser facilmente detectados. Porém, até hoje, nunca foi detectado nenhum monopolo magnético, tirando uma possível detecção em 1982 não confirmada. Para onde foram então os monopolos magnéticos? A solução apresentada para esses três problemas é a inflação cosmológica. Sei que muitos de nós já não aguentamos mais ouvir falar em inflação, né? Mas essa aqui é uma inflação do bem. O que é a inflação cosmológica? A inflação cosmológica é um período hipotético no final da época da Grande Teoria Unificada de aumento exponencial do tamanho do universo por um fator de 10 elevado a 43 em um tempo menor do que 10 elevado a menos 34 segundos. Ou seja, é um, é um fator de expansão gigantesco num intervalo de tempo curtíssimo. Não dá nem para mensurar. Eu não consigo pensar nem no exemplo para mensurar, mas pensem que é muito mais curto do que um piscar de olhos, do que a percepção humana. Sugerido, a inflação cosmológica foi sugerida em 1980 por Alan Guth e consegue explicar esses três fenômenos. Aqui uma fotinha dele. Segundo a teoria da inflação, a parte do universo que se tornou a parte observada na radiação de fundo, ou seja, naquela era da recombinação, do último espalhamento, ela era muito menor do que se não tivesse tido a inflação. Se não tivesse tido a inflação, não seria pequeno o suficiente para ter tido contato causal e ter estabelecido equilíbrio. Então, volto nessa figura aqui, lá atrás, vou mostrar. Então, essa distância aqui era muito menor, a ponto que esses cones de luz eles conseguem se encostar. Eles conseguem se sobrepor. Voltando. Então, com base nisso, eu teria tido esse contato causal e ter restabelecido o equilíbrio, né? Estabelecido o equilíbrio térmico. Isso resolve o problema do horizonte. Aqui tem uma figura com relação à distância, né? O tamanho do universo. Aqui, o universo era bem pequeno, bem menor. Né? Isso aqui é o período da inflação. E aí, quando entra no período inflacionário aqui, ele sobe exponencialmente de tamanho até chegar nos dias de hoje. Uma vez que a época da inflação termina, o universo continua se expandindo até o dia de hoje. Essa linha azul aqui representa como seria o universo se ele não tivesse tido a época da inflação. Então, ele seria assim, então ele já seria muito grande de início, a ponto daquelas pequenas regiões da radiação cósmica de fundo não terem tido contato causal. E aí não tem justificativa do porquê que elas eram tão homogêneas assim. E aqui no eixo X é o tempo passado do Big Bang, e aqui seria como se fosse o raio do universo crescendo com o tempo. A inflação também é capaz de resolver o problema da planura. Qualquer curvatura e irregularidade teria se aplanado na expansão. Aqui eu coloquei uma figura de uma esfera. Pense numa esfera inflada. Se a gente for inflando ela por um fator cada vez maior, inflando ela por um fator de 3, por um fator de 9, por um fator de 27, ela vai ficando cada vez mais plana. Qualquer curvatura ou irregularidade, então, teria se aplanado nessa expansão. E, para explicar os monopolos magnéticos, o domínio homogêneo na transição entre as épocas da Guth e Eletofaraca, na época 6 vezes 10 elevado a menos 20 de tamanho, cresceu graças à inflação até 10 elevado a 20 megaparsecs hoje. Que isso é maior que todo o universo visível. Então a densidade de monopolos ela caiu para esse valor aqui que é muito pequeno por megaparsec, que a gente sabe que é uma distância grande das aulas anteriores. Então a probabilidade de achar sequer um único monopolo magnético no universo observável inteiro se tornou desprezível. Então, galera, finalmente, utilizando tudo que nós vimos até agora, podemos começar a falar sobre a história do universo. E nós vamos começar pelo início do próprio tempo, que é justamente quando ocorre o Big Bang. O tempo começa quando o Big Bang ocorre. O universo emerge de uma singularidade inicial de um estado extremamente quente e denso. E desde então o universo se expande e diminui sua temperatura. Big Bang destacado aqui. Até 5 vezes 10 elevado a menos 44 segundos, com uma temperatura maior ou igual a 10 elevado a 33 kelvins, ocorre a era de Planck, ou também chamada de era da gravitação quântica.
densidade e temperatura altas demais para serem tratados pela física que conhecemos hoje em dia. E também nessa época, as quatro forças fundamentais eram unificadas. A nossa física ela tem uma limitação que envolve quando temos grandes massas confinadas em um espaço muito pequeno, porque a relatividade geral ela não conversa muito bem com a mecânica quântica. Essa é uma limitação que nós temos. Muitos problemas conseguiram ser resolvidos encontrando uma conciliação entre as duas teorias em alguns cenários bem específicos. Por exemplo, criação e aniquilação de partículas é uma, é uma mistura ali de conceitos de relatividade especial com mecânica quântica, né? Então, algumas coisas conseguem ser resolvidas, mas esse caso em específico, em que a densidade é muito alta, ou seja, tem uma atração gravitacional muito grande, e ao mesmo tempo as dimensões são muito pequenas, ou seja, os fenômenos quânticos não são desprezíveis, a nossa física ela dá uma tiltada aí, ela não lida muito bem. E aí, seguindo, nós temos um novo momento, que é quando o tempo está entre 10 elevado a menos 43 segundos e 10 elevado a menos 36 segundos. Quando a temperatura é maior ou igual a 10 elevado a 28 kelvins. Essa é a época da grande teoria unificada. As forças eletromagnética, nuclear, forte e fraca eram unificadas em uma. O universo consiste de uma sopa primordial de quarks, que são os constituintes dos prótons e dos nêutrons, como nós vemos na aula de cosmologia 1, na parte de partículas. Matéria e antimatéria se formavam e se aniquilavam constantemente, que está destacado na figura aqui, pouco antes do início da inflação. De 10 elevado a menos 36 segundos a 10 elevado a menos 34 segundos, com uma temperatura da ordem de 10 elevado a 28 kelvins, ocorre a era da inflação, um aumento exponencial do tamanho do universo por um fator de 10 elevado a 43 em um intervalo de tempo de menos de 10 elevado a menos 34 segundos. A sopa primordial prevalecia, mas parte das partículas virtuais, aquelas que estavam se formando aniquilando, se tornaram reais. Aqui a era da inflação destacada aqui um aumento exponencial do universo. Por que isso acontece, né? Vamos pensar aqui que o universo está formando pósitrons, elétrons, né? Mas isso vale para qualquer partícula antipartícula, constantemente. Se nós pegamos e afastarmos essas partículas bem rápido, elas não vão se atrair, a atração eletromagnética delas vai diminuir a quase zero, vai cessar, né? Então, elas não vão conseguir se aniquilar. O que é o processo de aniquilação? Nada mais é do que a atração dessas partículas uma pelas outras, porque elas possuem cargas elétricas opostas. E aí, quando elas se juntam, elas se aniquilam. Se elas estiverem distantes suficientes, esse processo não ocorre. De 10 elevado a menos 34 segundos a 10 elevado a menos 11 segundos, uma temperatura que é de 10 elevado a 15 kelvins a 10 elevado a 28 kelvins, temos a época eletrofraca. As forças eletromagnética e fraca ainda eram unificadas, porém bem distintas da força forte. Mas a sopa primordial continuou. Aqui é a figura destacada, com todos os quarks aqui dentro. Quarks, fótons e elétrons. Essa época também é chamada de grande deserto, porque não houve a formação de partículas novas. De 10 elevado a menos 11 segundos a 1 milissegundo, a temperatura estava confinada no valor de 10 elevado a 12 kelvins a 10 elevado a 15 kelvins, variando nesse valor aí. Essa é a época das partículas. As forças eletromagnéticas e fracas se desacoplaram e se tornaram duas forças distintas. A sopa primordial se transformou em prótons e nêutrons, sobrando de um pequeno desequilíbrio entre matéria e antimatéria que ocorreu no período da inflação. Estes são os mesmos prótons e nêutrons que constituem a matéria hoje. Aqui tem a figura destacada dessa era aqui. De 1 milissegundo a 5 minutos, quando a temperatura era maior ou igual a 10 elevado a 9 kelvins e menor ou igual a 10 elevado a 12 kelvins, ocorre a época da nucleossíntese. Fusão nuclear dos prótons e nêutrons formam núcleos de hélio e uma pequena quantidade de deutério, lítio e berílio. Uma observação aqui é que a composição química primordial do universo é de hidrogênio aproximadamente 76%, hélio de 23% a 24%, deutério de 0,101% aproximadamente, e lítio menor do que 0,01%, o que equivale a aproximadamente 98% dos átomos de hoje. Aqui está a época da nucleossíntese destacada. 5 minutos a 379 mil anos, continuando na mesma era, com uma temperatura maior ou igual a 13.000 kelvins e menor ou igual a 10 elevado a 9 kelvins, ocorre a época dos núcleos. Núcleos e elétrons interagindo constantemente com fótons.
No meio desta época, em aproximadamente 50 mil anos após o Big Bang, respectivamente com temperatura de 9 mil kelvins, a densidade das partículas ultrapassa a densidade dos fótons. A era da radiação termina e a era da matéria começa. Aproximadamente em 379 mil anos após o Big Bang, com uma temperatura da ordem de 3 mil kelvins, ocorre o final da época dos núcleos. Núcleos e elétrons formam átomos eletricamente neutros, ou seja, os núcleos que estavam ali ionizados, eles capturam os elétrons que estavam livres e aí pela primeira vez eles formam átomos eletricamente neutros, que não interagiam mais com os fótons. Desde então, esses fótons que estavam livres puderam viajar livremente pelo espaço e o universo se torna transparente. A luz emitida pouco antes, na superfície de última difusão, que a gente viu na aula anterior, ainda permeia o universo e pode ser observada como radiação cósmica de fundo. Tá aqui, ó. Essa aqui é daqui que a radiação cósmica de fundo vem, tá bom? Então é quando ocorre aí o final da época dos núcleos. A partir dos 378 mil anos, ocorre a época dos átomos. Átomos e basicamente átomos e plasma consistindo de íons e elétrons. Após alguns 100 milhões de anos, quando a temperatura cai para aproximadamente 15 kelvins, ocorre a formação de estrelas e galáxias. A partir de 1 bilhão de anos até hoje, ocorre a época das galáxias. Galáxias se formando e fusionando, se formando grupos, aglomerados e superaglomerados. Tudo destacado nessa época aqui. E aqui está o mapa geral da evolução do universo. Percebam que tem um formato de um cone até certo ponto, justamente por causa daquela questão do cone de luz que a gente conversou, né? Mas aqui ele vira meio que um funil, né? Por causa do processo inflacionário. E aí foi cada processo que nós destacamos. Uma coisa que eu quero destacar é que os aceleradores, né? Tem alguns aceleradores aqui, o mais famoso é o CERN LHC, né? Também tem o Tevatron, que é bem famoso. Mas eles conseguem investigar uma faixa de energia aqui presente nesse espaço. E, a partir de certo ponto, os processos que envolvem essas energias são acessíveis pelos processos de raios cósmicos de ultra alta energia, que é basicamente com o que eu trabalho. Então, essa aqui é a representação artística de como o universo evoluiu. Ele teria surgido de uma flutuação quântica, e todo aquele processo que a gente vê até 380 mil anos, ele é bem curto com relação à idade total do universo, que é de 13,7 bilhões de anos. E quando nós olhamos para a radiação cósmica de fundo, nós vemos exatamente uma fotografia desse momento aqui, como se fosse um fóssil. Aqui está destacado o nosso querido satélite que fez investigações com relação à radiação cósmica de fundo, né? WMAP. Então vamos falar de uma das consequências de tudo que nós vimos até agora. Uma delas é a mudança dos elementos primordiais. No espaço intergaláctico, entre as galáxias, né, há nuvens de gás tênue que pouco mudaram desde sua formação. Elas ainda têm a mesma composição química presente logo após o Big Bang, na época da composição primordial. Aqui destaquei o processo de nucleossíntese que nós vimos na aula de material interestelar e estrelas 1 e na aula estrelas 2, as aulas 10 e 11 respectivamente, se não me engano. Mas aqui nós temos um próton mais um nêutron formando o deutério mais o deutério mais um fóton, né? Deutério com deutério formando o hélio 3 mais um nêutron. Quando nós pegamos dois deutérios, nós obtemos um trítio mais um próton. O deutério mais o hélio, obtemos o hélio 3, obtemos o hélio 4 mais o próton. E o deutério mais o trítio, obtemos o hélio 4 mais o nêutron. É basicamente um resumo do processo de nucleossíntese. E esses processos eles vão liberando energia, né? Nessas nuvens e no resto do universo, 23 a 24% dos átomos são de hélio, que só podem ter sido formados na época da nucleossíntese, de 1 milissegundo a 5 minutos depois do Big Bang. Isso ocorreu quando a densidade e a temperatura do universo eram altos o suficiente para possibilitar a fusão nuclear, ou a nucleossíntese dos prótons e nêutrons formados no primeiro milissegundo. Aqui nós temos uma figura da abundância fracional em função da idade do universo. Nós vemos aqui, por exemplo, a evolução do deutério, do hélio 3 e do lítio e do hélio 4
os primeiros momentos do universo aí. O processo que ocorre é diferente da cadeia próton-próton no interior das estrelas, aquela estudada nas aulas 10 e 11, porque tinha ali outros livros à disposição, o que não ocorre com as estrelas. Além de hélio, foram formados montantes microscópicos de deutério, hélio 3, lítio e berílio. Os outros 76% dos átomos são de hidrogênio. E por que os elementos mais pesados não foram formados já na época da nucleossíntese, logo depois do Big Bang? Porque a temperatura é bem maior do que a temperatura necessária para o processo triplo alfa, que foi discutido nas aulas 10 e 11. A temperatura é da ordem de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 12 kelvins, e o necessário é de 10 elevado a 8 kelvins. Então por que não ocorreu? Por que já não formou tudo, né? O que ocorre é que o processo triplo alfa é muito lento, demora dezenas de milhares de anos para transformar um montante significativo de hélio em carbono. Nos 5 minutos da época da nucleossíntese não houve tempo suficiente. Por outro lado, as estrelas elas vivem por bilhões de anos, então o tempo para elas é o que não falta. 98% dos átomos do universo atual foram formados na época da nucleossíntese, de 1 milissegundo a 5 minutos depois do Big Bang. A composição química primordial do universo é de 76% hidrogênio, 23 a 24% de hélio, 0,01% de deutério e um pouco menos de 0,01% de lítio. Os outros 2%, ou seja, todos os outros 105 elementos estáveis, foram formados mais tarde por fusão nuclear em estrelas. Temos uma exceção. O lítio, berílio e bóron são estáveis a altas temperaturas e são destruídos no interior das estrelas. O pouquinho desses elementos que é observado vem de colisões de raios cósmicos com hidrogênio e hélio no meio interestelar. Eu vou falar um pouco sobre raios cósmicos a seguir. Então vamos falar sobre raios cósmicos. É uma coisa que eu trabalho há alguns anos aí, também que eu gosto bastante. Tentei fazer um breve resumo, assim, que se encaixe bem com o contexto da nossa área. A atmosfera terrestre ela é constantemente bombardeada por partículas altamente energéticas chamadas de raios cósmicos. E esse nome vem das suas origens extraterrestres. Então, quando a gente pensa em raios cósmicos, pense literalmente em partículas viajando, tá? Às vezes o raio faz parecer que é uma descarga elétrica, mas não é bem isso. Bom, pense em partículas. Então, quando eu falar um raio cósmico, imaginem uma partícula se propagando no espaço. Os raios cósmicos foram descobertos por Victor Hess em 1912, num voo de balão. Ele pegou um eletroscópio, que é uma ferramenta que permite medir a ionização do ar, e ele foi subindo e medindo quanto que essa ionização ela aumentava. Basicamente, a ionização ela vai estar relacionada com radiação. Então, tipo, quando passa alguma coisa, quando alguma coisa irradia, ela acaba ionizando o ar em volta. O que se esperava era que essa radiação ela caísse conforme esse balão subisse cada vez mais, porque esperava-se que todas as fontes radioativas advinham unicamente da Terra. E aí aconteceu que a partir de certo ponto essa radiação começou a subir. Então a primeira pergunta é, talvez seja algo proveniente do Sol, mas testes subsequentes foram feitos e a radiação continuou subindo mesmo em voos noturnos. Então, inclusive, astronautas têm uma preocupação extra com isso. Satélites, sondas que são enviadas, elas têm uma preocupação extra com essa radiação, com a sua radiação considerável do que os raios cósmicos geram a superfícies altas e depois no próprio espaço mesmo, né? Saindo da nossa atmosfera. Eles são compostos geralmente por prótons, partículas alfa, que são basicamente um átomo de hélio ionizado duplamente, né, com 2 elétrons a menos, elétrons ou algum núcleo mais pesado. As fontes dessas partículas altamente energéticas ainda não foram determinadas inequivocamente. Eu não vou poder entrar em detalhes, mas há candidatos e candidatas para fontes que estão dentro da nossa galáxia e para fontes externas da nossa galáxia que veriam de outros lugares. Dentro da nossa galáxia, o mais comum é se falar em explosões de supernovas, em pulsares e quasares. E quando fala fora da galáxia, pensa-se muito em galáxias de núcleo ativo, que são galáxias que são basicamente partículas que são emitidas
pelos buracos negros dessas galáxias. É um pouco mais complicado do que isso, mas a ideia é parecida com essa. A parte da dificuldade de saber qual é a presença dos campos magnéticos, desculpa, a parte dessa dificuldade de saber a fonte dessas partículas é porque existem campos magnéticos desconhecidos no caminho entre a fonte e a Terra. Campos magnéticos conseguem distorcer a trajetória de partículas carregadas eletricamente, prótons, elétrons e demais átomos ionizados. O mesmo não ocorre com partículas de carga líquida neutra ou sem carga, como fótons e neutrinos. Neutrinos têm uma dificuldade experimental porque eles são muito difíceis de detectar, né? Porque eles são pouquíssimo interagentes, então existe uma dificuldade experimental envolvida também. Essa distorção é maior quando a energia cinética dessas partículas são baixas. Com energia suficiente, essa distorção se torna mínima ou até desprezível, dependendo da distância envolvida entre a fonte e o detector. Mas o que acontece é que esses campos magnéticos, nós não temos como ir lá e medir esses campos magnéticos. Então a gente lança a mão de modelos, imaginamos que elas vêm de algum lugar e tentamos encontrar uma correspondência aí, utilizando simulações computacionais. Aqui eu trouxe uma simulação computacional que mostra como essas partículas elas seriam desviadas com base no modelo de campo magnético da nossa galáxia, o modelo proposto. Aqui, quando essas partículas têm uma energia de 10 elevado a 18 eletronvolts, a energia do nosso raio cósmico primário, percebe-se que da onde ela veio, o caminho é muito tortuoso, o caminho muda totalmente. Então, para a gente aqui da Terra, se nós pudéssemos ver esse evento, nós podemos de uma forma indireta, mas se a gente pudesse ver esse evento a olho nu, nós veríamos uma partícula vindo do norte, mas ela poderia, na verdade, ter sido emitida de uma fonte no sul. Só que essa volta foi tão grande que parece que ela veio de um lugar que ela não veio. Então, essa é uma das dificuldades associadas. Mas se a gente sobe a energia, essa distorção ela vai caindo cada vez, mas ela não é tipo, agora aqui com 10 elevado a 19 eletronvolts, uma ordem de grandeza acima, ela já é mais retinha, ela tem algumas torções, né? Mas ela já está um pouco menos distorcida, apesar que estamos tratando de dimensões da ordem de kiloparsecs, né? Então, qualquer leve desvio já pode implicar na categorização errada da fonte. Se vamos a 10 elevado a 20 eletronvolts, aí é quase como se, para essa simulação que foi rodada, né, é quase como se ela não tivesse mudado a trajetória. E aqui tem uma representação do campo magnético galáctico abaixo da figura. Mas ainda temos uma outra questão. O fluxo de raios cósmicos reduz consideravelmente conforme a energia do raio cósmico primário aumenta. Então o que acontece? Quando nós pegamos aqui um raio cósmico que tem uma energia baixa, o fluxo dele é muito grande. O que eu quero dizer com fluxo? Se a gente pegar pegamos 1 metro quadrado e contamos quantas partículas passam por segundo nesse metro quadrado que nós determinamos, isso vai ser o nosso fluxo. E aí nosso fluxo ele vai caindo vertiginosamente conforme a energia aumenta. Tá bom? Aqui no gráfico é um pouco complicado de olhar, mas a gente pode pensar que quando chegamos a uma energia de 10 elevado a 11, já temos 10 elevado a menos 17 eventos por metro quadrado por segundo. Né? Então já é uma coisa muito pequenininha. As partículas que são geradas pela interação de raios cósmicos são chamadas de secundários. Esse é o caso da formação do lítio, berílio e do boro. Para exemplificar esse gráfico aqui, se a gente pegar algumas faixas de energia, nós vamos ver um dado muito alarmante. Se a gente pega uma partícula com energia de 10 elevado a eletronvolts, energia acima de 10 elevado a eletronvolts, nós vamos contar um evento, ou seja, uma partícula por metro quadrado por segundo. Se nós pegarmos com uma energia de 10 elevado a 15 eletronvolts, a partir de 10 elevado a 15 eletronvolts, nós vamos ter uma partícula por metro quadrado por ano. Então a gente senta lá e vai, basicamente, nesse 1 metro quadrado que nós estamos observando, ver uma partícula por ano. Se nós pegamos uma energia acima de 10 elevado a 20 eletronvolts, nós já teremos uma partícula por metro quadrado por século. Então, nós vemos que os eventos vão ficando cada vez mais raros conforme a energia aumenta. Então, ao mesmo tempo em que aqui, quanto menor a energia, maior a distorção sofrida no caminho, por conta dos campos magnéticos, galácticos e extragalácticos, se nós aumentarmos a energia, que permitiria ver o evento, assim, detectar melhor a fonte, né, porque tem menos distorção no caminho,
ele é consideravelmente raro. E isso é um dos motivos do porquê laboratórios focados em estudar raios cósmicos de ultra alta energia, que são raios cósmicos com muita energia, eles exigem um arranjo de superfície gigantesco. Então, nós vamos estar pensando aí em, por exemplo, no caso do Observatório PRG, num observatório que tem só de detectores de superfície 13.000 km² de extensão. É a única forma dele conseguir ver dados em um volume significativo. Já que o evento é raro por metro quadrado, vamos aumentar a superfície. Se a gente tivesse, por exemplo, 2 metros quadrados, já seria 2 partículas por século. Se a gente tem 1.000 metros quadrados de superfície, já seria 1.000 partículas por século. Então, a média de eventos aumenta assim. Aqui é uma outra figura que mostra o mesmo gráfico, né? Quer dizer, o mesmo espectro. Só que acontece, algumas coisas importantes, por exemplo, eu nem ia falar disso, mas eu vou falar aqui. Aqui, a partir disso aqui, alguém chamou isso aqui de perna, e isso aqui é o tornozelo do espectro. Basicamente, acima disso aqui, tudo isso aqui seria uma fonte extragaláctica. Então, tá fora da nossa galáxia o que quer que tenha enviado essas partículas altamente energéticas para nós. Daqui para dentro está tudo dentro supostamente dentro da nossa galáxia, tá bom? E por que eu coloquei essa figura aqui, né? Porque nós temos o LHC, o CERN, como um dos maiores aceleradores de partículas, né? Se não o maior, atualmente em operação. E nós vemos que os raios cósmicos eles têm uma energia muito superior, coisa de 6, 7 ordens de grandeza acima do que o CERN pode chegar atualmente. Então, analisar raios cósmicos é também entrar em contato com a matéria, com propriedades da matéria, que pelo CERN seria inacessível. Nós estamos avaliando uma faixa de energia que pode nos revelar coisas da física novas e que experimentalmente hoje, com a tecnologia que nós temos, inalcançável por aceleradores de partículas. O que acontece é que quando na Terra essas partículas atingem a atmosfera, elas geram algo chamado cascata atmosférica. Uma cascata atmosférica basicamente é um efeito em cadeia. Um raio cósmico primário interage com o núcleo da atmosfera e aí então gera-se um efeito em cadeia desses núcleos interagindo com outros núcleos, que interagem com outros núcleos, e assim abre como se fosse uma cascata, como se fosse uma queda d'água. E esse chuveiro atmosférico, nessa cascata atmosférica, ela tem 3 componentes. Uma componente chamada componente hadrônica, que são os hadrons que a gente falou nas aulas, na aula de cosmologia 1, que são as partículas formadas por três quarks, né? Temos uma cascata que é chamada cascata muônica, que é composta por muons e neutrinos e vem principalmente do decaimento dos pions que são produzidos nessas interações. E temos também a cascata eletromagnética, que é basicamente fótons e pares elétron-pósitrons que vão evoluindo conforme esse chuveiro evolui e são também derivados dessas interações que ocorrem dentro do chuveiro atmosférico. Laboratórios terrestres detectam e reconstruem essas trajetórias das partículas secundárias detectadas até determinarem as propriedades do raio cósmico primário que desencadeou o processo. Então, o que acontece é que nós não conseguimos ver esse primário aqui. O que a gente vai ver é o que chega na superfície quando estamos falando de laboratórios terrestres. O que vai chegar lá embaixo é uma série de eventos, e aí o desafio é conseguir reconstruir computacionalmente até encontrar as características do raio cósmico que desencadeou esse processo. O Observatório PRG, localizado na Argentina, detecta essas partículas utilizando tanques preenchidos com água, combinados com antenas de detecção e radiação ultravioleta. Ou seja, nós temos os tanques para detectar a assinatura das partículas que atingem o solo, e também temos antenas que detectam essa radiação quando a cascata atmosférica está correndo dentro da própria atmosfera. Como o Observatório PRG é focado na detecção de raios cósmicos de ultra alta energia, ele precisa de uma grande área de exposição, no caso os 13.000 km² que eu falei no slide anterior. Aqui eu coloquei algumas figuras falando. Então, o raio cósmico, ele é basicamente assim que ele seria suposto visto, né? As coisas não ocorrem no visível,
Nós temos, então, atingindo o primário, o raio cósmico primário atingindo um núcleo, né? Na atmosfera, por exemplo, de nitrogênio. E isso cria um efeito em cadeia que vai gerando vários processos secundários. Entre eles, um processo de chuva eletromagnética, uma cascata de hadrons também, a interação que é a interação que vai resultar em novos hadrons, e esses chuveiros eles se misturam, né? Um alimenta o outro. Aí. Então, não é basicamente a parte hadrônica do chuveiro só gera hadrons. Não, essa cascata de hadrons ela vai estar gerando elementos que vão influenciar na cascata muônica, que também vão influenciar na cascata eletromagnética, tá bom? Aqui uma figura, um esboço, né, de como seria do primário até chegar nos tanques de água aqui. E aqui eu coloquei uma figura do tanque de água. Como é que funciona essa detecção do tanque de água? Basicamente, quando um secundário passa por um tanque, ele deixa uma assinatura de luz, chamada de radiação de Cherenkov. Essa radiação é complexo o fenômeno que ocorre, mas basicamente é quando uma partícula passa pela água, poderia ser por outro meio também, mas pela água ela passa com velocidade maior do que a da luz. Aí você vai perguntar assim, mas nada pode passar a velocidade da luz? Realmente, vocês estão certos, nada pode passar a velocidade da luz, mas nada pode passar a velocidade da luz no vácuo. Por exemplo, efeitos de refração, quando a gente está dentro da piscina e vemos as coisas um pouco distorcidas, são efeitos que ocorrem porque a velocidade da luz no meio é menor do que a velocidade da luz no vácuo, sabe? Então a velocidade da luz, no vácuo é constante, mas ela pode decair, ela pode diminuir o seu valor conforme ela adentra outros tipos de materiais. E o que acontece com a água é exatamente isso. A velocidade da luz na água ela não é igual à velocidade da luz no vácuo. Então, algumas coisas podem ser mais rápidas do que a velocidade da luz na água. E quando isso ocorre, a radiação de Cherenkov passa a existir. E aí a detecção ocorre como? Essas partículas elas passam, esses tanques eles são bem isolados, então não entra luz externa neles. Temos até alguns tanques na FBC que meu orientador instalou, que a gente fez com tanques. A gente não, eu infelizmente não participei dessa aventura. Quando eu entrei eles já existiam, mas foram feitos com tanques de água, tipo caixas d'água mesmo, bem isolados, sabe? Dá para fazer assim também. E aí coloca-se aqui uma coisa chamada fotomultiplicador. As fotomultiplicadoras têm um processo complexo também, mas elas usam basicamente um efeito chamado efeito fotoelétrico, que implica que quando um fóton incide numa placa, isso pode gerar uma corrente elétrica. E as fotomultiplicadoras elas fazem isso, elas pegam essa assinatura de luz e traduzem para um sinal elétrico que pode ser interpretado por um computador. Experimentalmente é isso que ocorre. Então o que acontece? Eu entrei em toda essa discussão para falar sobre a produção do lítio, berílio e boro. Como isso ocorre? Ocorre justamente durante a propagação de um raio cósmico. O raio cósmico está propagando lá no nosso universo. E esse núcleo viajante ele pode interagir com prótons do meio interestelar, especialmente para lítio, berílio e boro. Especialmente para lítio, berílio e boro, o primário deve ter combinação de carbono, oxigênio ou nitrogênio. Então, são esses tipos de primário que vão acabar por gerar lítio, berílio e boro nessas interações. Essa interação entre o núcleo viajante e esses átomos de hidrogênio e hélio que estão no gás interestelar pode gerar um processo conhecido como espalação ou fragmentação. O que é esse processo? É quando o nosso núcleo viajante, nosso raio cósmico, ele se quebra em fragmentos menores. Então ele vem com uma determinada quantidade de massa, na interação pode ser que perca um pedaço. E aí esse pedaço correspondente seria, por exemplo, um átomo de lítio, esse pedaço que ele perde, que ele emite núcleos, é geralmente um próton ou uma partícula alfa, o que sobra dele seria, por exemplo, um lítio, um berílio ou um boro. E é esse o resultado desse processo. É um processo que, inclusive, eu estudo constantemente no meu mestrado. Então, o lítio, berílio e o boro, eles são elementos produzidos durante a propagação de raios cósmicos, por conta do efeito da interação desses prótons, por conta do efeito da interação dos raios cósmicos com os prótons do meio interestelar.
Bom, galera, agora com todas as cartas em cima da mesa, nós podemos falar sobre a origem dos elementos no decorrer do tempo. Vamos começar pela época das partículas, processo de bariogênese que ocorre até 1 milissegundo após o Big Bang. Nesse momento, nós temos os átomos de hidrogênio, né? E nesse momento aqui são quando os prótons e os nêutrons que compõem a matéria bariônica conhecida hoje são formados, né? E aí temos aqui o hidrogênio iniciando nessa época. Depois, na época da nucleossíntese, até mais ou menos 5 minutos, temos agora o hélio, que entra também para o jogo aí. Lítio, berílio e bóron vão estar em rosa por causa daquela situação que eu falei para vocês, que o lítio, berílio e bóron eles são facilmente destruídos dentro do meio estelar, né, dentro da estrela, e eles vão surgir principalmente da interação de raios cósmicos com, com hidrogênio e hélio no meio interestelar. Em estrelas de baixa massa, já chega ali mais ou menos na região do oxigênio. Isso foi visto na aula 10, meio interestelar, estrelas 1, e aula 11, estrelas 2. Em estrelas de massa intermediária ou alta, a gente já chega aqui na região do bloco D, né? Aqui no meio do caminho. Também visto na aula 10 e aula 11. Aí em choques de raios cósmicos com matéria interestelar que a gente discutiu nessa aula, eu vi que também na aula 10 foi discutido, completamos aqui a parte com o lítio, o berílio e o boro. E em supernovas, praticamente zero a tabela periódica, né? Sem contar elementos que foram sintetizados pelo próprio homem, né? Em laboratório. Então, se a gente olhar aqui, tem uma tabela bem legalzinha que mostra os elementos que foram fusionados ao longo do tempo, né? O hidrogênio e o hélio datam de um momento mais imediato ao Big Bang. O lítio, berílio e o bóron, eles correm por fora, sendo formados pela interação dos raios cósmicos com o meio interestelar. E os outros elementos são fusionados pelas estrelas que nós vimos na aula 10 e 11. E ainda tem alguns elementos aqui que foram feitos pelo homem também. Isso também se relaciona com a abundância dos elementos. O hidrogênio e o hélio, eles foram... Percebe que o hidrogênio e o hélio, eles foram fusionados logo no começo, né? E percebam aqui que tem uma tendência exponencial de queda, né? As únicas exceções são lítio, berílio e boro, que são formados mais por raios cósmicos, é um evento mais raro, né? E aí temos o carbono, oxigênio e nitrogênio. Vamos aí até o ferro, que tem um leve pico aqui, e aí decai consideravelmente a partir do momento em que os elementos são mais fusionados pelas supernovas, né? Sobre o fim do universo. Se o modelo lambda CDM for certo, e aí não tiver nenhum ingrediente faltando, as galáxias vão se afastar cada vez mais rapidamente uma da outra, até não haver mais contato, ligação causal, ou seja, elas vão sair dos cones de luz uma das outras. E aí então estaremos isolados. Tudo dentro das galáxias esfriará e acabará em objetos mortos. Buracos negros, anãs brancas, anãs marrons. É o chamado Big Freeze. Há teorias que afirmam que num futuro mais distante ainda, tudo se desintegrará. Galáxias, os objetos mortos e, por último, átomos e partículas elementares, o chamado Big Rip. Mas ainda não sabemos se falta algo na teoria, né? Se a gente olhar o histórico, que é consideravelmente recente, tudo começou a acontecer mais ou menos no século XX, até 1929 acreditava-se que toda a matéria visível bariônica era o que tínhamos. Em 1978, percebemos que existe uma matéria escura bariônica que tem uma fração muito maior do que a matéria visível bariônica. Em 85, percebemos que tem uma matéria escura não bariônica que é muito maior do que a matéria escura bariônica, né? A matéria escura bariônica sendo os objetos compactos em gerais, como buracos negros. E isso é muito maior do que a matéria visível bariônica. Em 1998 surge a energia escura, a descoberta da energia escura, que ainda é muito maior do que o visto anteriormente. E aí, então, não sabemos se realmente chegamos no fim. Ainda falta explicar tudo isso, mas não sabemos se chegamos no fim da composição do universo, né? Ainda está tudo em aberto. Mas ainda temos uma gama de outros modelos cosmológicos que não temos tempo de falar aqui no curso, né? Temos o primeiro estado estacionário, que foi aquele que nós dissemos, que eu disse para vocês no começo das nossas aulas, que era a corrente mais aceita na época que o Big Bang foi proposto, que foi elaborado por Ryle Gold e Bond, que são os inventores do termo Big Bang, que é uma forma de ironia sobre como o universo é iniciado.
estado quase estacionário, universo cíclico, universo anisotrópico, quintessência, constante cosmológica variável, matéria, energia, escuras exóticas. Tem muita coisa mesmo. Eu vou destacar alguns aqui nos próximos slides para a gente encerrar. Estamos chegando no fim. Teoria das cordas. É uma teoria em que as partículas pontiformes da física de partículas são substituídas por objetos 1D, chamado cordas. E além disso é responsável por descrever como essas cordas se propagam pelo espaço e interagem. Então aqui eu tenho um pouco uma figura de ondas estacionárias, tá bom? As propriedades da partícula como massa, carga, etc. são determinadas pelo estado de vibração da corda, como comprimento de onda, frequência. Na verdade, a teoria descreve cordas unidimensionais fechadas. Ali eu coloquei ondas estacionárias, mas essas cordas são fechadas. Um dos estados de vibração tornaria a partícula um inflato. Seria a partícula hipotética responsável pela inflação cosmológica, segundo algumas versões de teorias de inflação. Existem mais de uma. E aqui seria o esboço de como seria uma corda que representa uma partícula. Temos também a teoria do universo cíclico. Nos anos 20, foi considerada, entre outros, por Einstein, a possibilidade de a história do universo ser uma sequência infinita de ciclos, começando por Big Bangs e terminando em Big Crunches, assim evitando o começo do tempo. Que era um grande problema aí que tirou o sono do Einstein por muito tempo. Porque o Big Bang, ele não é só o começo do espaço, ele é o começo do próprio tempo. O tempo passa a ser definido a partir do Big Bang. E aqui tem uma figura de como seria esse modelo. Sendo Big Bang, recolapsa, Big Bang, recolapsa. Sequência infinita. Mas isso violaria a segunda lei da termodinâmica, já que a entropia do universo não aumenta neste modelo. A entropia do universo, no total, ela sempre tem que aumentar. Isso implicaria que ciclos sucessivos crescem em amplitude de duração. Extrapolando de volta no tempo, o modelo resultaria no começo do tempo mesmo assim. Então, a proposta que Einstein fez para tentar fugir do início do tempo, do Big Bang, acaba recaindo da mesma forma. Aqui um esboço da figura. Um esboço do modelo, quero dizer. Uma outra saída possível vem da cosmologia das branas. Nessa teoria, o nosso universo faz parte de uma brana que colide periodicamente com outras branas dentro de um hiperespaço. O hiperespaço seria um espaço com mais do que as dimensões que nós temos. Então, se nós estamos vamos supor, no espaço quadridimensional, né? Sendo três coordenadas, as três dimensões sendo as de espaço, né? Que seria profundidade, altura e largura. E o tempo sendo uma quarta dimensão espacial. O hiperespaço seria um espaço que tem mais do que essas dimensões, né? Na verdade, o hiperespaço seria algo que tem mais do que 3 dimensões, mas o hiperespaço do nosso espaço seria um espaço que tem 4 dimensões. E aí cada colisão causaria um novo Big Bang. É aqui uma figura representativa. Quando elas se encostam, ocorre um novo Big Bang na nossa brana. A energia escura corresponde a uma força entre as branas e consegue resolver os problemas do horizonte, da planura e dos monopolos. O único problema é que essa teoria não é muito testável. Mas qual que é a ideia da teoria das branas? A ideia central é de que o nosso universo visível é delimitado a uma brana dentro de espaço com mais dimensões, o hiperespaço. Se essas dimensões extras são grandes coisas do nosso universo podem vazar para fora pelas dimensões extras, explicando porque a gravitação é tão fraca comparada a outras forças fundamentais, e porque a energia escura tem densidade muito menor que a prevista para a energia do vácuo. Isso é uma coisa que não deu tempo de falar, mas se a gente for olhar em questão de fração de força, a força gravitacional é muito mais fraca do que as outras três forças fundamentais. E isso é um mistério. Se a gente pegar, por exemplo, pegar e atritar dois objetos, peguem na cor de vocês assim e atritem dois objetos, né? Vocês vão ver que esse objeto vai passar a atrair outros objetos da casa de vocês. E aí, se vocês pegarem esse objeto e atraírem outro objeto eletricamente, eles vão ficar grudados, né? E esse ficar grudado é uma força de origem elétrica. E essa força é muito maior do que a força gravitacional, porque essa força é responsável por segurar um objeto preso
Só que a outra força que está puxando, a força gravitacional, é gerada por um corpo de uma massa gigantesca. Então existe realmente uma incompatibilidade entre as forças. A força gravitacional é muito mais fraca do que a força eletromagnética, a força e as outras duas forças também, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Então, acontece que interações com outras branas elas podem levar a fenômenos observáveis na nossa brana. Basicamente, as únicas interações que nós podemos observar entre branas nesse modelo seriam interações gravitacionais. E a teoria do multiverso, ela é famosa por vender muitos livros e ser temas de muitos documentários, né? O que é a teoria do multiverso? É o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o universo em que vivemos. Esses universos são chamados de universos paralelos. Supondo que cada um desses universos paralelos tem leis físicas diferentes, ou pelo menos valores das constantes naturais diferentes, poucos deles permitiriam o surgimento da vida inteligente. A maioria colapsaria, iria esfriar muito rapidamente ou teria um outro fim desagradável. O princípio antrópico afirma que vivemos justamente em um dos poucos universos favoráveis, porque senão não estaríamos lá para nos fazermos essas perguntas. Até soa plausível, porém não tem nada que possa ser testado. Experimentalmente é um beco sem saída. Mas todos esses modelos que eu falei aqui ou não são compatíveis com as observações, ou são mais complicados e menos plausíveis do que o Lambda CDM, o modelo que nós utilizamos hoje, né? E eles não são favorecidos pela navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? A navalha de Ockham é basicamente uma comparação entre duas explicações possíveis. Entre duas explicações. A navalha de Ockham impõe que a explicação que envolva menos elementos e explique melhor os dados deva ser a que seja levada a sério. Então, modelos nós podemos estabelecer muitos, mas conforme o grau de complexidade cresce, ele é menos favorecido pela navalha de Ockham. Então, se a gente olhar esses outros modelos, eles são muito mais complexos e não necessariamente explicam tudo que o Lambda CDM explica. Então, eles não são favorecidos pela navalha de Ockham. A navalha de Ockham é uma metáfora muito utilizada pela física e pela ciência em geral, para quando a gente vai refletir sobre o, a causa ou não a causa do que gerou algum determinado fenômeno. Por enquanto, o modelo Lambda CDM é o mais convincente que temos na opinião da maioria dos cosmólogos e astrônomos. Possíveis observações futuras, o que nos aguarda. Já que aproximadamente os 95% do universo ainda não foram identificados, estão feitos ou serão feitos ou planejados mais experimentos e observações cosmológicas. Os que já foram feitos vão ser feitos com maior precisão. Um outro objetivo é gerar e detectar partículas exóticas da matéria escura em aceleradores de partículas, por exemplo, no LHC, no CERN em Genebra, que fica na Suíça, na fronteira entre Suíça e França. E a elaboração de detectores para a detecção direta da matéria escura. É difícil, né? Porque nós sabemos que a matéria escura, até o momento, ela interage apenas gravitacionalmente. Então, o que tudo indica, uma das formas de detecção, a detecção indireta é gravitacionalmente. Agora, a detecção direta é mais complicada porque precisaria saber exatamente o que ela é, ou ter pelo menos um modelo pré-estabelecido para saber o que interage e como prosseguir, né? Então, é uma tarefa árdua. A detecção recente de ondas gravitacionais pelo LIGO abriu uma nova janela observacional na astronomia, mas ainda estamos longe de detectar as ondas gravitacionais emitidas na inflação. Atualmente, acho que pegamos de um sistema binário, se não me engano, né? Então, ainda precisa melhorar muito, mas é algo aí que está no nosso horizonte e eventualmente espera-se que vamos conseguir, né? Aqui uma figura mostrando o espectro técnico de ondas gravitacionais do universo e acessibilidade de detectores dessas ondas, os existentes e os projetados. Bom, pessoal, então a nossa aula termina aqui. Aqui eu deixo minhas referências. O que eu adicionei de diferente nas aulas anteriores foram basicamente, acho que só um livro muito famoso da minha área, que eu usei para tirar as figuras, né? E é isso aí. Então vamos para o encerramento. Bom, galera, então é isso aí. Encerramos o tema de cosmologia, algo bem complexo, né?
Posso dizer que a gente deu uma arranhadinha na superfície, tem muito mais coisa que daria para mostrar. E ainda está em aberto, né? Então sempre tem coisas novas acontecendo. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam. Se vocês tiverem dúvidas, podem tirar no bate-papo. Enquanto estiver rolando a lista de presença e o questionário aqui, eu estarei no bate-papo tirando eventuais dúvidas, tá bom? Então é isso. Eu gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês. Foi muito especial para mim estar aqui durante os sábados dando essas aulas. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Cuidem-se. Um forte abraço para todos vocês e até mais.